Uma nova estrutura para a Radix. Fala, meus degenerados, sejam bem-vindos novamente ao canal 10 mais fundamentalista desse YouTube. Hoje trazendo aqui uma dublagem barra react barra análise de uma excelente live feita pelo Pierce, CEO da Radix, e pelo Dan, né? Dan que é o mestre, que é o que fez ali tudo funcionar, é o pilar vital da Radix. Eles vão falar um pouco sobre essa divisão que ocorreu na Radix, né? Entre a fundação e a RDX Works, que teve um texto que a gente leu, eu traduzi para vocês, mas algumas pessoas, eu me incluo nisso, ficaram confusas sobre como vai ser essa divisão e eles fizeram um vídeo falando sobre isso. Um vídeo muito interessante, devo dizer. Se você tá muito alocado em Radix, eu recomendo assistir o vídeo por completo, tá bom? Ainda mais se você tiver um conhecimento em inglês, conseguir entender o vídeo completo, é bem interessante. Mas para você que ou não dá muito alocado em Radix, não quer saber de assistir o vídeo completo, ou não consegue assistir vídeo em inglês ou não quer, eu me proponho aqui a trazer alguns cortes de partes que eu selecionei. Espero aí que meu conhecimento de inglês me permita trazer isso para vocês e que vocês possam aproveitar aí desse conteúdo. Eu fiquei, devo dizer, um pouco mais feliz depois de ver isso, porque ainda há esperança no projeto. Então vamos lá, logo após a vinheta, enquanto você já curte, compartilha. Esse vídeo deu mais trabalho para fazer do que eu pensei que daria, porém, estamos aqui para isso. Vamos lá, pessoal. Bom, começando aqui no vídeo, o vídeo completo, o link vai estar na descrição. Hey guys, so today we have a episode of our podcast slash video of Dan and myself talking about the separation between RDX Works and the foundation, and what the sort of like thoughts behind that is, and the Bom, pessoal, nesses primeiros minutinhos ele vai dar uma introdução sobre o que ele vai falar no vídeo, que é a separação desses dois times, né? A RDX Works e a fundação. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho a palavra dele. Quando ele começar a enrolar demais, eu pauso, dou uma resumida e partimos para o próximo corte, beleza? to talk about just at the top end. So originally, RDX Works was founded a long time before the establishment of the public network, and it was founded as a for-profit company. Which raised some equity investment from a number of VCs in London and Europe, including people like Maven 11 and Local Globe, who are some of sort of the leading investors in the traditional space and also in the crypto space. Maven 11 is doing incredibly well these days as well. And the sort of the way that this was structured is that before RDX Works was founded, Dan did a lot of the research and the building of the Radix protocol himself for sort of a very long period of time. Anyone who's read sort of the Forbes article will sort of understand how much blood, sweat, and tears went into that. He literally had to sort of sell his house and move to a much smaller place, remortgage. It has been a sort of a labor of love over many years to get the technology to the place that it could become a public ledger in the first place. Então, basicamente aqui, né, ele já dá a introdução, a distinção entre as duas coisas, né? A RDX Works e a fundação. A RDX Works, né, que é o que a gente estava mais acostumado, ela é uma empresa, obviamente, com fins lucrativos, que recebeu aí investimento de alguns venture capitals, recebeu investimento de alguns investidores e tem que gerar lucro, né? Tem que gerar receita para pagar os acionistas, pagar o pessoal que investiu na empresa. E ele separa a fundação, né? O que é a fundação? A fundação vai vir da Public Ledger. Algumas coisas que eu estou falando aqui não necessariamente estão nesse corte. É em momentos que ele fala para frente e para trás, beleza? A fundação ela vai cuidar da carteira pública, né? A Public Ledger, ou seja, a DLT propriamente dita vindo a público. Vindo a público não, a que está em público, né? A Radix que a gente usa. Por quê? Uma tem um fim totalmente lucrativo, tem que ganhar dinheiro, e a outra tem um fim
que não visa exatamente ser lucrativo, né? Visa que tenha usuários, ou seja, a rede ela tem que funcionar, a rede tem que ter usuários, não necessariamente trazer ou não dinheiro, enquanto a RDX Works ela visa trazer dinheiro. Por isso que geram coisas conflitantes. Aí ele dá o exemplo do Dan, né? Que por isso que até que a gente não odeia ele, porque o cara foca na Radix em si, sobre quando ele teve que tomar empréstimo, vender a sua casa, inclusive ele saiu na Forbes há um tempo atrás, tá com essa história lá contada, e ele faz essa divisão entre a fundação e a RDX Works. Basicamente, uma tem fim lucrativo, gerar retorno para os acionistas não somos nós, tá? Porque a Radix não, o token Radix não é uma ação, tá? Até por questões regulatórias, enquanto a fundação ela quer que a Ledger pública, né, a DLT pública, cresça. Ou seja, é o que interessa a nós aqui, investidores do token Radix. Então, por isso, essa distinção fica importante, porque gera um conflito de interesse. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, porque agora ele vai falar um pouco sobre como é que funcionou a fundação, quem ajudou o Dan, pessoas que estavam anteriormente. Deixa eu avançar alguns minutinhos aqui. RDX Works was founded, the idea was that there would be a foundation, and that the foundation would be responsible for making sure that the public ledger remained as a public good. And like many layer one protocols, we realized that that separation was necessary. Basicamente foi o que eu falei, tá? A fundação tem que garantir a ledger pública, né? A cadeia, a rede pública, enquanto a outra quer ganhar um dinheiro. Quer ganhar um dinheiro, não, precisa ganhar dinheiro. E isso gera conflito às vezes. Vou avançar aqui para mais ou menos 8 minutos, onde eles falam sobre uma espécie de conflito entre a Radix Works e a Radix Token Jersey. A Radix Token Jersey seria como se fosse a fundação. Inclusive, quando eu tive aquele meu pseudo problema com o Jacob, que eu estava tentando um subsídio aí, porque eu não conseguia fazer as lives no computador e eles tinham um subsídio, porém o Jacob não lia nem meu pedido. Quem me financiou naquela época foi a Radix Token Jersey, né? E não a RDX Works. Enfim, eles querem trazer lucro, mas estão cagando, enfim, pro marketing. Tudo bem, passado é passado. Então vou dar play aqui nessa parte, que eu anotei aqui que eles falam um pouco das dificuldades das duas. As we matured, we were starting to have these conversations with governments. We were starting to have conversations with large enterprises. We were starting to have conversations with big businesses that were going, we really want to build and deploy on top of these public ledgers. And we actually ended up not doing a lot of things. Like we would turn down tenders, we would turn down bids and things like this because we were like, well, we're just focusing on delivering the technology. And there seems to Engraçado, é exatamente o que eu falei, né? Como eu falei, é um exemplo idiota, mas eu tô falando porque foi o que eu passei. Eu mandei uma proposta, ao meu ver, muito interessante, era basicamente: oi, me dá meia dúzia de dólares aí, eu vou trabalhar de graça por anos, vulgo eu aqui agora. E cagaram solenemente. É interessante que, tanto nesse exemplo que eu dei, pessoal comigo, quanto em exemplos muito maiores com governos, com parcerias, ele admite que a RDX Works cagava, né? Eu não sei se algum do pessoal de Londres vai ver essa live com legenda, se vai tentar falar. Enfim, galera, eu falo desse jeito e ele cagava e eu não vou mudar o jeito que eu falo para agradar você que tá vendo esse vídeo legendado do inglês, que tá vendo a dublagem para português trazida do inglês voltando para o inglês. Aí o problema é seu. Mas cagavam. E eu achei interessante que ele tá assumindo isso, que é esse ponto de conflito, que a Token Jersey, que é mais ou menos a fundação, vai resolver essa parte de querer que a cadeia funcione para o público, para os investidores, enquanto a RDX Works ela quer ir lá fazer um acordão ali com o fundo, com alguma coisa para gerar receita rápida, botar um KPI bonito. Então, ele deixa isso claro. É interessante que eles assumem, né? Pelo menos agora, assumem publicamente tudo. Conflict of interests between RDX and Radix Tokens Jersey when Dan and myself essentially having to wear both hats. So we turned down a tender offer to work with the London Stock Exchange for one of the things that they were doing. We turned down some stuff with Visa MasterCard mainly because it was private ledgers, and our view was public ledgers is everything, and so we have to make sure that the public ledger is the thing that people are building on. But there is also this sort of like counter argument that you can talk about in terms of just getting technology deployed and adopted makes the technology more pervasive, makes the technology more sticky. So once Babylon there's an important point that you just said, right? Yeah. Like
your position is public ledgers are everything, whereas my position is slightly different as well, right? Like I was doing this in the Telegram yesterday. Over a decade ago, I made a presentation somewhere, I can't remember where it was, about the kind of convergence of private and public, right? So you'll have like a public network at some point in the future, and then industry will have private satellite networks, kind of like L2s these days, right? Yeah. And which will just dip their feet in. And that also has a lot of opportunity, right? In terms of a tech stack deployment. Obviously from a for-profit entity such as RDX Works, you don't really care about the private stuff, right? Because all the value is in the public. But from a foundational point of view, you want the technology to be adopted everywhere, right? As much as possible in private, public, federated, everywhere you can. So it's just one small example of where, the alignment, while broadly aligned, there's these little just bits there that start to diverge a little bit, right? Yeah, no, I actually agree with you. Like, Bom, aqui, pelo menos como eu pude compreender, a discussão era essa, né? Enquanto a RDX Works ela ia focar nas soluções privadas, né? Soluções corporativas, a rede deveria focar pública, né? Focar numa rede pública forte para poder então implementar as soluções corporativas, porque na visão do Dan, e eu acho uma visão acertada, as empresas elas têm seus próprios sistemas fechados, seus próprios sistemas privados, que devem orbitar em torno de um sistema aberto, né? Ou seja, você tem uma empresa que tem uma blockchain dela fechada, que vai ter que se conectar numa blockchain pública, exemplo aqui Radix, que se conecta em outras blockchains privadas de outras empresas, né? Ou até mesmo outras blockchains públicas. Enquanto a RDX Works estava focando só em fazer parcerias para linkar aí com essas blockchains privadas e meio que cagando se a Radix ia ter usuário ou não, porque na visão da RDX Works a tecnologia era muito foda, iam vir usuários, e quando viessem usuários todo mundo ia ver o quão foda era essa rede e ela ia crescer naturalmente. Mas, agora até me adianto no vídeo, não é isso que acontece. Para você conseguir convencer uma empresa grande, uma IBM, uma Microsoft a usar o seu serviço, ela não vai querer te pagar milhões por isso. Ela não quer. Ela não vai querer. Ela só vai fazer isso se ela for forçada. Quando eu digo forçada é o quê? Porque já tem uma rede pública com múltiplos usuários. Então, na visão do Dan, manter a rede pública crescente com usuários é extremamente mais importante. Porém, de fato, isso no momento atual não traz um lucro. Ou, quer dizer, pode trazer um lucro para a gente como investidor do token Radix. Porém, também como a gente vai ver mais à frente, tá tudo interligado. Deixa eu ver aqui qual minuto é. Eles basicamente vão, o Piers, inclusive, vai falar o óbvio sobre a DLT, sobre o conflito de interesse, que se a carteira pública sobe, ou seja, o token sobe, a RDX Works, né, focando nesse privado, ela vai conseguir lucrar mais, porque ela vai conseguir atrair pessoas, porque já estão olhando funcionar. E isso vai atrair ganho de capital para a própria RDX Works, para os próprios acionistas. Então, na verdade, esse conflito de interesse não deveria existir, porque uma coisa complementa a outra. Mas, como nada é perfeito nesse mundo, as coisas entram em conflito de interesse, como a gente já viu, né? A gente que trabalha mais próximo aí o pessoal da Radix, mesmo não falando diretamente com o Piers ou com o Dan, via que esse conflito de interesse rodava, entendeu? Até pelo modo como algumas pessoas da RDX Works respondiam a gente ou não respondiam a gente, tá? Então, agora eu vou seguir um pouquinho aqui. Aí vamos ver aqui mais ou menos nos 15 minutos, onde ele fala um pouco do óbvio. Ele vai falar que para funcionar uma precisa da outra. to be built on public ledgers. And so once Babylon was delivered, we started this process of going, well, now there seems to be this sort of like separation. There's more of a separation of responsibilities and focuses, where now RDX Works is going, okay, now we have this technology. We still have to deliver a bunch of stuff, but the stuff is like less critical than what Babylon was, right? You need to do some updates to the Radix engine, need to do some updates to Scripto, need to do some updates to the wallet and all that kind of stuff. But you have the basis of the technology. And now you're going, well, for the public ledger to be successful, it has to be adopted. It has to be adopted by money
users, like there has to be TVL, there has to be real businesses integrating it into real parts of their of their business, and there has to be incredible startups that are choosing to build on top of this. And most of these incredible startups, most of great founders, don't care so much about technology. They're much more like, where's the opportunity? Like, show me the simplest path to achieving this opportunity. And that, again, requires users' capital. And so the Então, o Piers descobre o incrível, né? Que no final das contas, mesmo tendo uma melhor tecnologia, você vai precisar da melhor ledger pública, né? Da melhor DLT pública, eu digo, do melhor projeto cripto, porque as pessoas não estão interessadas na tecnologia, elas estão interessadas em o que elas precisam para atingir o objetivo delas. E para isso vai precisar do capital dos usuários, vai precisar que usuários do que eles chamam de money users, né? Usuários do dinheiro, aderam a Radix como rede pública. Então, não vai ter como a RDX Works atingir o seu objetivo se a rede pública da Radix não atingir seu objetivo, porque uma está intrinsecamente ligada à outra. E não pode você ficar ali só achando que sua decisão é foda, a sua direção para o mercado é foda e o mercado está errado, porque você só vai conseguir atrelar, colocar essa sua decisão, essa sua visão de mundo no mercado, se o mercado reconhecer a sua carteira, a sua ledger pública como a DLT que a gente vai precisar. Tem a ledger, a cadeia pública, ou seja, a sua blockchain, né? Eu sei que a Radix não é blockchain, vocês ficam me corrigindo quando eu falo blockchain aqui, mas seria mais fácil eu simplesmente repetir blockchain. Então é isso. O Piers, ele aqui assumiu óbvio. Agora eu vou pular para uma parte interessante, que é, na verdade, o que o Den vai falar, ele responde a uma pergunta aqui, deixa eu ver o tempo mais ou menos uns 32 minutos e 40, deixa eu ver se eu acho aqui. O Den, ele responde especificamente, deixa eu ver aqui, 32 minutos. Aqui eles estão falando das duas separações. O Piers vai fazer uma pergunta muito boa, né? Que é como essa separação vai permitir o DEN agir a partir de agora e o que o DEN está planejando, né? Para mim, esse momento é o momento mais importante da live. Se você não quiser assistir ela toda, você assistir aqui a partir do minuto 32 até o 55, eu acho que é o mais importante, assim, do ponto de vista do investidor em token Radix, que é meio que a gente quer, né? A visão do DEM aqui agora para a ledger pública, que é onde efetivamente o meu dinheiro e o seu está. Porque a gente não investiu na RDX Works, a gente investiu no token Radix. It includes sort of businesses that are using it as piece of their fundamental infrastructure. It includes startups that are deciding to build on top of this, high growth startups that are deciding to build on top of this. But we talked a lot about RDX. Aí ele reconhece, tá falando muito da RDX Works. Na verdade, o Piers, ele se porta bem, né? Ele se projeta bem. Isso é bom, mas no mundo cripto às vezes nem tanto, né? A gente é mais um negócio degenerado e agora finalmente ele vai chegar no ponto mais interessante aí do vídeo, na minha opinião, que é a visão do DEM para a fundação. Clear, right? Yeah. So let's move across to the foundation. You're now across at the foundation. Foundation, what do you see your role going forwards being? Like, how does this separation now allow you to act, and what are you planning? Então, DEM agora explicando o que ele planeja. So obviously the headline mandate is tech, right? Finish the research, any new research, any new development, R&D, drive that forward so that it gets to a point where it can be handed over for an implementation. I think that's priority 1, 2, and 3, I think, at this stage, right? But then there's also the other pieces of that, right? Which is, okay, do we need to adjust any of the direction? You know, what is happening in the space, right? Go back 4 or 5 years ago, and almost all the narrative was scalability, trial error, scalability, trial error, right? But I don't believe that carries the same weight behind it in this side, right? Because you go and talk to a number of people in the industry and Então aqui, pessoal, por enquanto, eu vou ir pausando e fazendo meu comentário. Não sei se você está interessado nisso, mas se você não estiver interessado, você veja o vídeo original. Então, o DEM aqui,
ele me conforta no sentido de que eu vejo o Dan, né, ele muito mais alinhado com o mercado cripto. Ele fala que o foco principal vai ser a tecnologia, óbvio. A tecnologia na Radix ela é incrível e, óbvio, a gente vai manter o foco nisso. Porém, tem que atender ao mercado. E ele retrata sobre a escalabilidade. De fato, algum tempo atrás, alguns ciclos atrás, a escalabilidade era um fator extremamente importante e ainda é. E na visão do Dan, ele vai falar nos próximos minutos, que isso vai se tornar novamente, porque conforme for passando o tempo e as instituições forem chegando no mercado, elas vão perceber que Ethereum não escala, até Solana não escala, tá bom? E não dá para botar o mercado financeiro em nenhuma blockchain hoje, exceto a Radix em Chiana. Na verdade, nem na Radix hoje dá. Então, o Dan, ele tem ciência da narrativa de escalabilidade, ele tem ciência que a Radix se enquadra na narrativa de escalabilidade, ele tem ciência que essa narrativa, no momento, está enfraquecida, porém ele acha que vai voltar, mas ele tem ciência das narrativas cripto, enquanto o Peers e a RDXWorks tem ciência em fazer KPI, né? KPI é Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance para os acionistas, e não é isso que uma cadeia, uma rede pública busca, ela busca outras métricas e narrativas, infelizmente ou felizmente, e o Dan, ele se mostra ciente disso. Vamos ver o que ele vai falar. I would say at least 50 of them, 50% of them are convinced that scale is not a problem anymore. Either that's via L1s or very scalable monolithic chains such as Solana, etc., which with Firedancer, which is going to be out soon. And it seems to have become a bit of a moot topic, which it obviously isn't moot, right? At some point, it's going to be shit. This actually doesn't scale in the way that I thought it did, and the way that I need it to, so that I can, have composability across different applications and different Can you move a little closer to the microphone? You're beginning. Sorry, yeah, I'm getting all chilled over here. What a long day. I'm trying to conserve energy. Aí foi o que eu falei, né? Que as pessoas, eventualmente, ele acha que as pessoas vão se tocar de que não funciona. Aí o Pierce, não sei por que diabos ele corta o Dan pra mandar ele se aproximar do microfone, sendo que é a parte mais importante que o Dan tá falando. Por que o Pierce fez isso? Ele não gosta de narrativas. Enfim, avisa você que em inglês vendo esse vídeo. Eu vou zoar mesmo, porque eu zoo vocês aqui. E é por isso que eu tenho mais view que vocês. Tá, sem o dinheiro de vocês. Enfim, também interrompi o Dan. Aproveitei a interrupção do Pierce. Vai lá, ele vai continuar tratando basicamente de narrativas. É a primeira vez que eu vejo alguém grande da Radix falando o óbvio que a gente já fala. Narrativas, mercado cripto. O Dan, o cabeça-chave da Radix, sabe disso, ele tá vendo isso. E é isso que eu vejo que ele vai poder implementar com essa divisão da fundação. I'm on a flight to Jersey this evening. At some point, it's going to come back around, right? Maybe that's the next cycle. Yeah, oh shit, scalability really is a problem again. So part of what I'll be doing over at the foundation is just keeping my ear to the ground and okay, is there a shifting of the ground? Vocês viram? Uma das coisas que vou fazer na fundação é manter meus ouvidos abertos. Tudo bem, aí está uma mudança forte o suficiente em termos do que o mercado busca. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele vai buscar o que está sendo demandado e vai poder aplicar de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, sem se preocupar com o que a RDXWorks acha que isso traz dinheiro ou não, porém se preocupando em o quanto isso pode ser alardeado por aí e eventualmente agregar valor ao token em si, mesmo que não agregue dólares na conta da RDXWorks. In terms of things that will what people are focusing on, right? And is there any que as pessoas estão focando? Slight adjustment we can do in our path forward to capitalize on those current conversations, right? Because it's one thing to build the tech, that's great, but you also need to ensure that people know about the tech that you're building. Ou seja, uma coisa é construir a tecnologia, outra é assegurar que as pessoas usem. E galera, de fato a Radix tem a melhor tecnologia, a gente que usa sabe, mas uma mudançazinha que fazem às vezes desagrada o usuário médio, mesmo que seja uma mudança para melhor, e a RDXWorks parece que queria forçar na goela do usuário médio a mudança, em vez de deixar a mudança ocorrer naturalmente. E o Dan percebe isso. Aí a gente tem que mostrar que a tecnologia é superior. A gente não tem que simplesmente fazer a tecnologia superior e deixar os plebeus virem porque um dia eles vão se render à nossa tecnologia dominante. Não é assim. E o Dan parece, na minha opinião, por essa fala que ele está com essa visão. Se alguém discorda da minha fala, pode comentar aí. Build it, right? And
sometimes you have to go around the mountain a little bit rather than over it to capture some mind share. So obviously the broad direction doesn't change. That's always kind of been the same vision, right? Build the tech, solve the trilemma as such, go for, technological adoption, like world domination, all that kind of stuff. But sometimes you've just got to navigate a little bit the waters to avoid some rocks or go and pick up some interesting new supplies somewhere. So that's another piece. Does that mean that you are less bullish on scalability, or you think that scalability is still the most important thing? Então, basicamente, o Dentas se explicou muito bem sobre a escalabilidade ser importante, porém ter que dar atenção às narrativas, e o Piers vai perguntar, então você não está bullish na escalabilidade? Não é isso que o Dan falou, e o Dan vai até corrigir agora. Não, eu estou bullish. Inclusive, mais alguns minutos à frente, ele fala que é possível que essa narrativa de escalabilidade volte, talvez no próximo ciclo, ou que ainda nesse ciclo, numa bull run, o consumo não de pessoas, tá? Usuários da rede, mas o consumo talvez de bots de arbitragem ou bots de simplesmente ataques a DLTs, possam gerar essa demanda e a narrativa de escalabilidade volte. Mas, repito, conforme você vê aqui na conversa do Dan, o que ele quer dizer é o seguinte: temos a tecnologia, temos a escalabilidade, eu acho que a escalabilidade é importante, porém, precisamos correr atrás das narrativas do mercado, ver o que as pessoas falam e atender o que essas conversas estão trazendo. Atendendo o que essas conversas estão trazendo, nossa rede pública, nossa cadeia, nossa blockchain, ela cresce o nosso TVL, cresce o nosso token, cresceu o nosso token, a RDX Works, ela consegue fechar a parceria que ela quiser, meu amigo, porque o cara gosta do que tá fazendo lucro, não importa a tecnologia. E o Dan me deixa bullish ver que ele sabe disso. Apesar dele ser um cara mais fechado, né? Não é um malucão que nem eu, mas ele tá com a visão, na minha humilde opinião, acertada. It's just realism, right? Of course, scalability is the end game, right? We're going to need... None of the solutions out there are even anywhere near close from a technological point of view to be able to support a network of a size where, say in 10 years, right, and every man and his dog are using some form of crypto, and let's say that Radix or some other chain is, one of the, say, top 5, right, where all of this volume and traffic is going to, right? That in itself is a huge amount of scale that you need, yeah, because people think about Visa. We just need to support Visa payments, right? But this is DeFi. This is online. There's so many more actions that you can do that you couldn't do before. Tenta prestar atenção nessa parte, é interessante. Eu vou fazer resumo na sequência. So if it's not just Visa scale, it's not Visa, it's Visa, MasterCard, Alibaba, Alipay, PayPal, Amazon, all that traffic, right? And then you've got all of the kind of speculation side of things, because that's so much more accessible. Lend, borrow, and God knows what other ideas people come up with in terms of DeFi utility. And then AI, Web3, IoT devices, all these things. Basicamente, ele fala ainda sobre a narrativa de escalabilidade, que está morna, porque algumas pessoas acham que está resolvido ou que não pode resolver. E algumas fazem comparações com, não, porque o Visa faz tantas transações por dia. É só uma rede fazer isso aí numa segunda camada e acabou. Não, o que o Dan traz é uma visão mais futurista, mais de longo prazo, realmente de investidor. Não é o Visa não é a transação do Visa que você tem que fazer. Quando você faz uma rede pública, sim, ela tem que, o DeFi, né, a finança descentralizada, tem que ser, toda a finança tem que ser comportada nela. Ou seja, as transações da Visa, da Mastercard, da American Express, mas não só dos pagamentos de cartões, as transações da Amazon, as transações do Alibaba, do AliExpress, as transações da Apple, todas as transações financeiras devem ser comportadas nessa rede. E mais do que isso, depois de comportar além de comportar todas as transações financeiras, você vai ter que comportar as interações e transações com internet das coisas, né, IoT, interações com AI, inteligência artificial, que está na narrativa agora, que seja RWA, Web3, com posse de ativos. Tudo isso tem que ser possível de ser comportado dentro da rede. E a única rede que faz isso é a Radix. Em algum momento, essa parte de escalabilidade vai estourar, vai voltar a ser gargalo. Ela já é gargalo, mas as pessoas estão ignorando.
E na visão do Dan, ainda quando não ignoram, fazem a conta errada, que é a conta com transações da Visa, quando a conta é muito maior, é na casa de milhões. E a Radix é a única, tem um momento que tem isso de conseguir escalar linearmente, quase infinitamente. Tá em teste? Tá, mas é um teste que já tá funcionando. E aqui no vídeo, não sei se eu vou mostrar no corte porque tá longo, eles falam um pouco sobre as visões para Xi'an. Beleza? Acho que até eu vou pular para If a essa parte. protocol becomes the, Bora. prime mover, let's say, in the way that TCP/IP did, then you need tens of millions of scalability capacity, and there's nothing out there that can deliver that other than the tech that we have. So Exatamente. Concluindo, aí ele fala que tudo isso que eu citei, que ele citou agora, é, é tão disruptivo quanto o protocolo TCP/IP. São bilhões, milhões de trilhões de transações. E tem que aguentar. E a única tecnologia que aguenta isso é a Radix com o Xi'an. Nos próximos minutos eles discutem mais algumas coisas. Eu vou avançar um pouco aqui, para o minuto 46, onde eles falam um pouquinho sobre o tempo que demora para entregar Xi'an. E aí a gente finaliza aqui esse react barra dublagem barra resumo. Mas vamos puxar aqui. 45. Dá um play aqui, vamos ver. the Onde é que tá? circle's got to be closed on it, right? Here is tech that can scale unbounded Oh, if mesmo necessary, right? que eu tava falando, To tecnologia que pode escalar hundreds of ilimitadamente. billions Eles of seguiram um things assunto, mas é using it, mais right? voltas e Ultimately. voltas. And that's always been my North Star, I guess, and it still is, right? Doesn't change. And yeah, we've had a few issues along the way, and it's taken a bit longer in places, but I sometimes it frustrates me a little when people are, oh, this is taken forever. It's like maybe it has taken forever, but it's also taken everybody else forever because nobody else has anything to say, right? So actually, we're early because nobody else is pitching this kind of tech anywhere. No one else has deployed it. No one else is running test nets in the same kind of configuration that we are. So yeah, okay, it's taken a long time. Don't I know it? But Aqui ele praticamente está dando até um aviso para os haters, né? Porque, de fato, Xi'an já está funcionando lá na teoria, vai faltar implementação na cadeia principal. E as pessoas falam, está demorando muito. Na verdade, não está demorando muito na visão do Dan, e eu concordo com ele. Na verdade, está sendo rápido, por quê? O que está demorando? Xi'an, que é a única tecnologia capaz de ser o TCP/IP das cadeias de blockchain e DLT. E não está demorando muito, por quê? Porque ninguém está fazendo. No momento atual não tem ninguém nesse ponto. Então, se a Radix está demorando, todo mundo está demorando, porque nem começaram. Pouquíssimas aí tem algo que chega próximo, mas está longe ainda, e geralmente segundas camadas e não sei o que, e gambiarra para lá, gambiarra para cá. Então, a Radix já está na frente. Mas ele vai falar aqui nos próximos minutos, vou tentar não interromper muito, então já vou adiantar. Ele vai falar que sim, ele tem ciência de que o Xi'an é um foco importante, fazer ali a narrativa, o pump ali, com testes públicos de Xi'an, fazer a galera se empolgar, mostrar para o público ao que a Radix veio. E aí, novamente, com isso, com a carteira pública funcionando, trazer dinheiro lá para o pessoal da antiga não, da parte separada RDX Works lá, que eles querem fazer o que eles queiram fazer. Na verdade, eles fazem coisa interessante, estão trazendo aí o Antique, trazendo usabilidade, né? A RDX Works vai trazer essa usabilidade corporativa para dentro da Radix, enquanto que a fundação ela vai trazer a cadeia, né? A rede. A fundação vai ser cripto e a RDX Works vai ser desenvolvimento de negócios. Duas empresas separadas. No fim, eu vou acabar, vai trocar ali um negócio com o outro, mas o Dan tem ciência, inclusive, que Xi'an é necessário, beleza? Então, aquela desculpinha da galera aí que não, a Radix comporta a transação que tem uso hoje. Sim, comporta, mas tem que botar Xi'an, tem que criar a narrativa, tem que trazer a galera, tem que estar pronta para essa narrativa. E, meu amigo, se tiver se uma narrativa de escalabilidade voltar, Radix estoura. Se Radix não estourar é porque eles erraram muito, porque é a única rede que aguenta. Então, eu vou deixar o Dan falar aqui sem interromper mais ele por alguns minutos para a gente finalizar no aqui. one else has got it either, right? Maybe there's somebody in a shed somewhere that does, and they just haven't told anybody about it yet. Fine, that's a possibility. But I don't think. Well, we're still going to be first at the table essentially at this point, and pushing Xi'an as hard as possible from this point forward. That just wraps that up and makes sure that we are at the table when everybody arrives for dinner. And so, what are the next steps for Xi'an? What's the plan now? So obviously
the testing is next priority, which had to take a little bit of a backseat over the past few weeks because one, conferences, two, all the foundation RDX work separation thing, which, you know, I want to go to Jersey today to wrap up some of that stuff. I'm going to be there for a couple of days. Nesse ponto, o Dan deixa claro que a prioridade dos passos dele é o teste, né? E ele fala que teve que deixar em segundo plano nas últimas semanas, dado essas coisas aí com a Radix, reunião lá em Jersey, essa coisa toda. Então, mais um motivo que essa separação vai deixar o mestre Dan livre para soltar o monstro da jaula, né? Soltar Xian da jaula. E ele tem a ciência de que o teste tem que ser a prioridade número 1. Once that's done, it's back into just picking up where I left off from the testing that we can do, community stuff. Then for the next, I suppose, big step towards Xi'an will be the integration of the Radix engine once the testing is, well, the initial test, like these tests are going to be somewhat long-lived over a period of months or so. But once that first test is out of the way and successful, then it just becomes a maintenance thing. Then I'm going to switch to Xi'anificating the Radix engine, if that's such a word, right? And there's Aí o segundo passo, após esses testes públicos, vai ser, na palavra que ele inventou, xianificar a Radix, ou seja, trazer esses testes aí da Cassandra para dentro da rede da Radix. Ou seja, essa parte é trabalho da RDX Works, digamos assim, ou seja, o Dan vai estar ali na meiuca, ainda vai estar na meiuca. Mas é isso, vamos lá. There's quite a bit of work there, but there's also quite a lot of work that's already done for that, you know, because the team have had some kind of foresight on, okay, probably going to need this, these things. So it's not as big a job as it maybe would have been if nobody was thinking about sharding when the Radix engine was built. So that's good. And then that would then give us basically. E ele fala que parte desse trabalho de levar para a Radix é relativamente simples, parte já está feita, e a Radix ela já foi feita pensando em fazer aí o shard, trazer Xi'an para dentro dela. Não é igual, por exemplo, no Ethereum. O Ethereum pode até abrir aí o código de Xi'an, não tem como você implementar na Ethereum. Então, uma vez os testes rodando, a implementação é relativamente simples e ele tem ciência da necessidade de fazer isso rápido. Mas rápido não é de hoje para amanhã também, né, pessoal? A true prototype of Xi'an, I guess, right? Because then you have very scalable consensus and then a Radix engine that can take advantage of that scale. So, you know, we could be running OC or Caviar 9 at, you know, 10,000 trades a second or something, say, right? And so if the initial Cassandra tests don't convince you, then that most certainly will. And if that doesn't convince you, then, well, just shut up. Yeah. And then probably around that point, you know, there's also going to be. Aí ele brinca aí, né, que os testes devem convencer o mercado. Se os testes não convencerem, mostrar ali Caviar 9, Antique, corretoras fazendo 9, 10 mil transações ao mesmo tempo, simultâneas, deve convencer. E aí, se não convencer, meu amigo, aí fecha a Radix, porque aí ele brinca que não vai ter solução. Mas realmente, se você entrega tudo, bota tudo para rodar e o pessoal não quer usar, vai querer usar Ethereum, aí tu afunda, né? Não tem o que fazer. Mas aí também não tem milagre. Work happening to the consensus, the consensus underneath, right? Just, you know, papers, more work on that, more deep dive, hardening. Bom, that então, pausar aqui, mais ou menos foi isso que ele falou. Deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz para vocês se guiarem, se quiserem ver. No minuto 23 ao 28, o PIS resume as missões da RDX Works e da fundação, mas são coisas que eles falaram ao longo do vídeo todo. Nos 28 minutos, tem uma discussão interessante, mas que eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, que é o seguinte. Do jeito que estava, tanto o Dan quanto o Pias jogando para os dois lados, ou seja, jogando para a fundação e jogando para a RDX Works, acabava que a RDX Works virava um concorrente da própria rede. Ou seja, o Antique, né, que vai trazer liquidez, vai trazer tokens de outras moedas para a Radix. Se você for lá hoje mesmo, essa sexta-feira aí, 1º de novembro, você vai ver que na Surge, eu ainda vou fazer vídeo sobre a Surge,
já tem lá a SUI para você trabalhar alavancado, ou seja, como se fosse um sintético de um futuro da SUI para você alavancar, fazer long e short. E o Antique também traz essa liquidez de fora. Então você tem a Surge trazendo liquidez de fora da Radix e você tem a Antique, né, do Flash Liquid, que vai trazer liquidez de fora da Radix. Porém, a Surge é do pessoal da Caviar 9 e a Antique é do pessoal da RDX Works. Então há uma certa competição desonesta, né? Digamos assim. Você tem uma pessoa que, digamos assim, tá junto ali da Radix. E você tem outra que é totalmente separado, entendeu? Então acaba que vira uma competição desleal. Com essa separação, há uma liberdade maior, por exemplo, da fundação, o DEM aqui olhar e falar, meu amigo, não gostei do que a RDX Works está fazendo nesse sentido aí. Eu acho que a Surge, ela merece aí mais apoio porque ficou melhor, entendeu? Antes, com tudo junto, era mais difícil fazer isso. Convenhamos que, mesmo separado, a RDX Works acaba saindo na frente. Mas junto é pior ainda. Eu vou até trazer um exemplo, aí eu não sei, espero que ninguém fique puto com esses exemplos, porque podem julgar que não tem a ver, mas eu julgo que tem a ver. Eu vou citar aqui, ó, falta de domínios na carteira. Então, a carteira da Radix, ela não aceita domínios. Os domínios que foram vendidos, inclusive, pelo XRD Domains. E não tem previsão de aceitar. E quando perguntam também, tipo, não sei se vai ter. Mas agora, se os domínios XRD inicialmente tivessem sido feitos e vendidos pela própria RDX Works, ia estar na carteira. Ia estar na carteira. Porém, como foi feito fora, ainda não está, não tem previsão. E a própria carteira desktop, entendeu? A carteira que todo mundo usa da Radix é a mobile, porque a desktop que tem é a, é a própria Zeus, que não funciona legal. Mas qual o incentivo para a pessoa fazer uma outra carteira se no final a rede ela vai se moldar frente à carteira que a RDX Works decidir que vai ser? Acaba que vira realmente uma competição. Isso aí tá no minuto 28, não vou botar aqui para estender o vídeo. Então vou só fazer os comentários. Então é isso. Durante o vídeo, pô, o Dan tava falando, ele vai falar aí sobre narrativas. Eu queria que ele falasse mais sobre narrativas. Eu sinto que ele ia falar alguma coisa de IA, mas o Pias ficava atrapalhando ele. Pô, o Pias é foda. Ele cortava, acho que ele não queria que o Dan falasse muito. Tem alguma coisa aí. Mas é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu fiquei bullish, porque a visão do Dan, pra mim, é uma visão mais cripto da coisa, né? Ou seja, você tem justamente o melhor cara aí com a visão cripto. E agora, especulação minha, do jeito que tá essa divisão, do jeito que o Dan fala, do jeito que a EDX Works visa o lucro, do jeito que o Dan ele tomou empréstimo para manter a coisa rodando, para mim tem uma pergunta aqui subliminarmente respondida. E, novamente, se vocês discordarem, pode comentar aí, porque eu não sou dono da razão. Mas o que está respondido subliminarmente Guilherme, e se acabar o dinheiro? Cara, pelo que eu vejo aqui do Dan falando, e do RDX e do Pierce falando sobre a RDX Works, se acabar o dinheiro, a RDX Works vai à falência. E a RDX Works vai à falência, sabe o que acontece com a Radix? Continua rodando, DEM continua trabalhando. Se já tiver desenvolvido, Xian já está pronto. Deixa a RDX Works falir. Venture Capital que botou dinheiro lá, vai à falência. Vão ter tokens Radix? Vão ter tokens Radix. Podem despejar? Podem despejar. A rede continua rodando. DEM sozinho, com sei lá, Bitcoin, cara. O que é Bitcoin? Tem empresa por trás do Bitcoin? Tá rodando. Agora tem empresa, tem gente que paga, né, o Bitcoin Core, tem gente que subsidia isso. Então, na verdade, será que o dinheiro vai dar? Não sei. Se o dinheiro acabar, será que é ruim? Ruim é, mas do jeito que tá, tem coisa esquisita que acontece que você acha que vai afundar tudo e na verdade é o ponto de virada, é o ponto de inflexão. Isso aí é só devaneio meu, é uma pergunta que eu acho que está respondida. Agora eu vou pular aqui por minutinhos finais, que eles vão se despedir. Eu acho justo botar a despedida deles, porque eles fazem um pedido aqui pra galera. Eu também vou me despedir de vocês nesse momento. Cassandra prototype in the near future too, so I can obviously bring community members in to help with that if they want to. And yeah, just Aí, ó, community management. do que eu tava falando, ele vai trazer, ele poderia trazer até membros da comunidade. Meu amigo, pra mim isso é a resposta sobre isso se o dinheiro acabar. É Dan e mais uma galera ali que toca o barco e toca, tá? Porque o Bitcoin foi assim. I think. E a Radix é desenvolvida desde a época do Bitcoin, tá? Quem diz que a Radix é nova não sabe. Não sabe de nada. Couple of months, I think that's everybody will be aligned. Everybody will know what's going on. I think there's definitely a bit of time
now of just reassurance, I think, right? And helping, again, the more veteran community members understand, okay, what does this actually mean in terms of how things are going to be from this point forward? What changes? What stays the same? But then once that mindset has changed, and it's like, okay, if I want to know this question, I ask Piers. If I want to know this question, I ask Dan, right? Can't ask this question to Piers because he might not know because he's not in the foundation anymore, vice versa with me, right? Right. So there's just this bit of transition period as well. So yeah, lots going on. I mean, ultimately, I think the fact that we are about to do the scale up test for the Cassandra network is super exciting, and I'm personally really excited to see that come out and then see the next steps towards Xi'an sort of imminently start. So I think to conclude this call, I hope this is added some clarity for people in terms of the separation, the philosophy behind it, why now, and stay engaged, stay pushing the ecosystem, stay building. Então, basicamente, aí eles falam que estão empolgados com o Xi'an ainda, tá no momento turbulento dessa divisão, mas que eles esperam ter deixado claro aqui o pessoal e vão deixar um pedido aí, ó. Permaneça engajado, continue impulsionando o ecossistema e continue construindo, porque a coisa vai. A coisa tem que ir, filho. E eles estão demonstrando mais ciência. Sinto que a RDX Works está botando um pouquinho mais o pé no chão. Esse vídeo aqui, pessoalmente, para mim, Guilherme, achei interessante porque é engraçado que você vê coisas pessoais onde não tem, né? Para mim, essa descrição que eu vi da RDX Works e a descrição da fundação, ela bateu certinho ali com os entraves que eu tive com algumas pessoas da RDX Works e como alguns desses entraves foram resolvidos pela fundação, né, sob o nome da Radix Token Genesis Limitada, né? Tanto questões lá de embaixador, quanto aquele negócio do computador que eu literalmente estava trabalhando de graça e o Jacob cagando na minha cabeça. Então, tendo essa experiência prévia e vendo essa separação, eu fico bem bullish e deixo aqui meu compromisso de atender o pedido deles de permaneça engajado, continue impulsionando o ecossistema e continue construindo. Vamos ver aqui o finalzinho e a gente because finaliza. we are both 100% in on this, and like this is it. It's ride or die the whole way. Oh yeah, for sure. Yeah, if there's a hill I'm going to die on, it's going to be this one. That's damn right. Thank you very much, Dan. Thanks, Piers. Thanks to everybody watching. Have a great day. Don't work too hard, but don't work too not hard either. Então, é isso, pessoal. Basicamente, ou vai ou racha, é tudo ou nada. E quem tá aqui, acabou. Quem tá na chuva é para se molhar, ou vai ou racha. Então, assim como eles se despediram, também me despeço por aqui. O vídeo ficou longo, eu cortei algumas coisas. Se eu fosse cobrir tudo, o vídeo ia ficar bem mais longo. Abraços e se esse vídeo tiver mais views que o original da Radix, o que deve acontecer se eles não pagarem impulsionamento, porque eu não pago impulsionamento, eu vou lá tocar o terror lá, marcando o Adam da RDX Works. Abração, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentários são bem-vindos, tá? Deu muito mais trabalho do que eu pensei que daria para fazer esse tipo de vídeo, tá bom? Então digam se gostaram, se a minha dublagem ajudou, se ela atrapalhou, será melhor eu ter gastado o meu tempo baixando as legendas e tentando consertar elas, porque as legendas não estão certinhas, né? Como vocês viram. Ou se esse formato ficou legal, ou se foi perda de tempo, porque eu perdi um tempo fazendo isso. Eu gostaria de ter feito, inclusive, esse vídeo ao vivo. Mas não foi ao vivo porque, bom, fiquei com receio de dar merda. Então é isso. Eu realmente gostaria do feedback de vocês. Então, abração. E aquilo, né? Quem quiser apoiar o canal, os membros aí, saindo vídeo aí com mais frequência agora, sempre que tem uma oportunidade. A gente está focando muito lá nas oportunidades do token Stabilis, né? Do token não, do ecossistema da Stabilis. E também, se você quiser ajudar de uma forma mais ainda aí, tem o NFT do canal, o Chiticão, que dá acesso a um Telegram lá que a gente fica falando mais baboseiras, tá bom? Mas é isso. Abraços e bom final de semana, porque hoje é sextou. Valeu, galera!